bem-vindos. Meu nome é Marcela, eu sou arquiteta e urbanista de formação. Eu sou engajada com a questão ambiental já faz algum tempo e eu componho a equipe do Ribeirão -3. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho com todos sobre um assunto que é muito interessante, né, muito importante, que é a questão do brincar, né? Como é que as cidades hoje, atualmente, tratam a questão do brincar como parte da reconfiguração urbana e o brincar com a natureza. Então, nós vamos falar sobre cidades para brincar e com a natureza, um movimento global. Bom, quando a gente fala de cidades para brincar, a gente tem que entender que o brincar no espaço urbano ele está relacionado, ele está vinculado a um conceito que se chama vitalidade urbana. Tá? Então, a cidade que ela está preparada para brincar, ou que ela, de alguma forma, traz o brincar como uma das suas estratégias, ela é uma cidade que busca ter vitalidade urbana quando não tem. Eu trouxe uma definição aqui do Renato Saboia, que é um arquiteto urbanista, sobre vitalidade urbana. Ele fala que vitalidade urbana, né, refere-se à vida nas ruas, praças, passeios, demais espaços públicos abertos. Mais especificamente, é um lugar que possui vitalidade urbana, só existe quando há pessoas usando seus espaços, caminhando, indo e vindo, interagindo, conversando, encontrando-se, olhando a paisagem e as outras pessoas, divertindo-se das mais variadas maneiras e nas mais diversos locais, brincando, né, que é o que nos interessa, especialmente em parques e praças, mas também na rua, assistindo apresentações artísticas, especialmente as informais e improvisadas, entre outras manifestações. Em suma, a vitalidade urbana pode ser entendida como a alta densidade, frequência e riqueza de apropriação do espaço urbano, bem como a interação dessas atividades com o que acontecem dentro das edificações. Hoje, as cidades, elas perderam, as cidades já de porte médio, a grande, perderam, né, a vitalidade urbana. Por quê? A cidade, hoje, ela se organiza a partir de um elemento, né, que se chama transporte motorizado individual, que desenha as ruas, e as ruas hoje elas são destinadas muito mais ao ir e vir do que efetivamente ao uso, né, à permanência. Né? O modelo de desenvolvimento urbano, né, ele foi abandonando a escala da rua como espaço de viver, de convívio, e foi fortalecendo a ideia da rua como espaço só de circulação e passagem. Né? E aí, quando você perde a possibilidade de se apropriar desses espaços, dessas ruas, né, efetivamente, quando você não trabalha a questão da mobilidade na escala do pedestre, quando você não tem o que a gente chama de fachada ativa. O que é fachada ativa? É quando a cidade, os edifícios se abrem para a rua efetivamente, né? Existe uma interação, uma troca, uma permeabilidade entre o espaço edificado e urbano, a gente vai perdendo devagarzinho, né, essa vitalidade urbana. E uma das coisas que a gente percebe claramente é que quando a gente não tem essa vitalidade urbana estruturada, o brincar também desaparece dentro das ruas. Né? Então, eu tenho aqui dois exemplos, né, que é do Saboia também. Uma imagem de uma área central, onde você tem claramente, né, o uso do espaço urbano pelas pessoas, não é só porque é uma área central, mas você tem o comércio, você tem os bancos, você tem os usos diversos que fazem com que a rua seja uma extensão desses usos. Em outro, né, na outra imagem, a gente tem uma cidade que a gente chama de cidade murada, cidade de muros, que é um reflexo, por exemplo, de quando você tem áreas com condomínios fechados, grandes áreas com condomínios fechados, as ruas elas viram só corredores de passagem, não viram área de permanência, onde se morre, onde a cidade ela morre enquanto ela perde a sua vitalidade. Né? A perda da rua como espaço de brincar, ela aconteceu, né, ela veio acontecendo aí nos últimos séculos, nas últimas décadas, por várias razões, né? Mas a principal razão efetiva foi a mudança de hábito, né? Então as pessoas começaram a trabalhar lazer dentro de casa, né? De forma mais controlada. E o segundo ponto é que as ruas deixaram de ser espaços convidativos para brincar, né? Quanto mais a gente tem a dificuldade de trabalhar permanência na rua, menos ela vai estar
aberta, ao receptivo ao brincar. Esse material que eu estou mostrando para vocês, né, é um material que a gente consegue disponível num site do Instituto Alana, que é um Instituto Alana, que é muito legal para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa discussão, né? E eles apresentam um trabalho que chama Cidades para Brincar e Sentar, que é um livro eletrônico, né, de 2 autores, e esse material foi produzido em 2020 pelo Instituto Alana. E aí, né, dentre todas as informações, essa tabela me chamou a atenção, que mostra, né, como é que a rua foi perdendo o lugar de brincar, né? Então, a gente considera que, por exemplo, as famílias de classe alta, tradicionalmente, por ter grandes áreas internas, né, não usavam a rua para brincar, né? Então, a infância caseira, né, que se permaneceu. Mas a classe média, a classe operária, né, usam a rua como espaço usavam, né? Hoje usam menos a rua como espaço de encontro, de convívio e também de brincar, né? E com essa mudança do perfil da cidade, essas ruas deixaram, né, de ser espaços de convívio e de brincar, né? A gente está hoje, tem um movimento, né, que está se estruturando, que começou, vamos dizer, na década de 90, né? Nos Estados Unidos, que a gente chama de novo urbanismo, junto com outros movimentos, que está pautado. O novo urbanismo ele tem vários princípios, mas um deles é fazer com que a gente possa se apropriar novamente do espaço público como usuário e como pedestre, e transformar esses espaços públicos em espaços de permanência. Né? Então, aqui eu tenho 2 imagens, né, que mostram, que ilustram possibilidades de trabalhar a questão do resgate dos espaços públicos. Um primeiro, né, que é uma intervenção, né, coletiva no espaço de via, e o outro, que é o que a gente chama de rua compartilhada, onde o espaço que era do carro, ele se transforma, né, e ele atende preferencialmente os pedestres, os ciclistas, e permite a permanência, inclusive o brincar. Né? Esse movimento ele vem criando várias caras, se transformando e acontecendo em vários lugares do mundo. Né? Então, aqui eu estou trazendo para todos aqui a imagem do Minhocão, em São Paulo, essa imagem antes da pandemia, né? É uma ilustração, é uma foto com algumas questões ilustrativas, mas a proposta é que cada vez mais a gente, enquanto usuário, se aproprie desses espaços públicos para o encontro, para o lazer, né? Para estabelecer as relações sociais que são tão fundamentais para a gente e para as crianças também. Né? Aqui a gente tem um exemplo em Ribeirão, que aconteceu também, né? Que é o projeto Rua Aberta, movimento Ruas Vivas de Ribeirão Preto, que aconteceu também antes da pandemia, né? A gente tem também em Ribeirão Preto o Sarau de Seminas, né, que acontecia semanalmente na Praça 15, né, que não é brincar, mas é uma forma de se apropriar do espaço urbano, né, principalmente da área central e à noite. Né. E o espaço para brincar? Né? A gente está falando aqui da apropriação do espaço urbano, né, que é um movimento que está acontecendo mais recentemente. Isso também está acontecendo com a ideia de apropriação do espaço urbano para brincar. Né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente tem, por exemplo, projetos como este, né, que é de Gresheim, né, que é na Alemanha, uma cidade que criou um projeto chamado, né, Cidade para Brincar, em que ele identifica, né, vias que vão ser abertas para brincadeira, eles estruturam, remodelam a via, são vias mais calmas, vias sem saída, propõe, por exemplo, equipamentos de lazer, como pula-pula, mobiliário, que vão sendo implantados nessas vias. Esse projeto ele foi elaborado a partir de entrevista com crianças, ele é bem legal, né? Na verdade, é cidade para brincar e sentar, porque eles querem trabalhar com crianças e idosos, mas a cidade ela vem sendo, dentro desse projeto, né, repensado para a permanência da criança dentro desses espaços. Né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, por exemplo, tem esse projeto, que é o projeto Ruas de Brincar. Esse projeto, Ruas de Brincar, ele também leva a questão
de utilizar o espaço urbano das vias para lazer, né? E vias de toda a cidade, de diversas formas. Algumas delas elas são fechadas, né? Temporariamente por um período para que haja essa apropriação. E aí há uma tendência de que cada vez mais as crianças comecem a se apropriar desses espaços para lazer, encontro e tudo mais, né? Quando a gente fala de brincar, né, a gente fala do brincar no espaço público, espaço urbano, tem uma outra discussão que vem junto com isso, que é brincar no espaço público, mas também vinculada à questão da natureza, tá? A natureza, o contato com a natureza, o contato com o ar livre no processo de crescimento das crianças, ele é fundamental, acho que a gente já sabe, né? E cada vez mais a relação, né, do brincar, né, com a natureza, né? E nós vamos ver com algumas possibilidades, tem se tornado uma discussão estruturante das discussões de configuração dos espaços urbanos, né? Não só nas vias, mas também nas praças, nos parques, nos pequenos lotes, né? Tem alguns movimentos que falam que o brincar com a natureza gera estímulos que são fundamentais. Eu estou trazendo para vocês aqui, né, uma informação que é, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que fala que o brincar ao ar livre, não necessariamente com a natureza, porque mas estar brincando ao ar livre permite benefícios, né, para a criança, bem-estar mental, favorecimento do desenvolvimento neuropsicomotor, melhoria do controle de doenças crônicas, menor risco de encarar problemas de saúde na vida adulta, e o não contato, né, o não brincar ao ar livre, né, acho que a gente já até sabe um pouco, mas favorece a obesidade, hiperatividade, pouca habilidade física e outros problemas, como, por exemplo, a miopia. Né? Foi feita uma pesquisa pela Rede de Conhecimento Social, né? Esse material está disponível também no link abaixo, que chama O Papel da Natureza para a Saúde das Crianças na Pós-Pandemia. Essa pesquisa tinha como objetivo tentar, né, identificar, a partir de entrevistas, como é que as crianças se portaram ou não se portaram durante a pandemia ou após a pandemia em relação ao não brincar nos espaços públicos arborizados, né, ou com contato na natureza. Então, foi feita uma entrevista, né, com 1.000 famílias, crianças de até 12 anos em todo o Brasil, né? E dessa entrevista, 93% disseram que as crianças ficaram mais felizes e ativas fisicamente e mentalmente quanto brincavam ao ar livre. 88% notaram que as crianças dormiram melhor, 86% relataram que as crianças pedem menos para usar eletrônicos quando estão ao ar livre, e 85% disseram que as crianças ficaram menos estressadas e ansiosas, tá? Uma outra informação dessa pesquisa também é que, apesar disso tudo, eles relataram a dificuldade de acessar espaços qualificados para brincar ao ar livre. Então, a gente tem um benefício que é claro, mas a cidade ela ainda não está preparada para oferecer esses benefícios efetivamente. A gente tem, por exemplo, em Ribeirão, várias áreas verdes oficialmente definidas no papel, mas que não são qualificadas, né? Elas não são praças que não são praças, são parques que não são parques, né? A gente tem, por exemplo, vamos sair dos parques e das praças e voltar para as vias, a gente tem vias que muitas delas não têm até efetivamente uma circulação de carro significativa, mas elas não têm arborização suficiente que permitam que as crianças estejam ali e se apropriem desses espaços, né? E aí tem algumas linhas de trabalho que falam que o brincar com a natureza, né, ela pode gerar alguns estímulos, né? Tem uma linha de trabalho que sugere, inclusive, que os projetos de parque eles tentem trabalhar estratégias de renaturalização desses espaços para que as crianças possam estar o mais próximo possível, se envolver o máximo possível com a natureza e aí desenvolver habilidades. Então, o conhecer, né, é uma forma de estímulo. Então, eu tenho um exemplo, né? Esse material que eu vou apresentar para vocês é do Criança e Natureza, que é uma organização. Então, aqui tem uma microfloresta no Parque Teresa Maia, em Cotia,
né, que foi toda recriada, né, essa microfloresta, e ela permite que as crianças tenham contato com a natureza e valorem isso positivamente, porque ter contato com a natureza, brincar com a natureza, faz com que as crianças elas criem referências e padrões perceptivos positivos em relação ao sistema natural. Então, elas tendem a crescer como crianças que vão ler a natureza de uma forma positiva, vão entender isso como valor positivo. E elas tendem, no futuro, a proteger esse sistema de forma mais eficiente. Né? Brincar com a natureza, o conhecer, o experimentar, o criar o brinquedo, ou desmontar, ou mexer com a terra, cultivar, comer, né? De alguma forma, conhecer o que a natureza tem enquanto elementos. Então, a ideia é que a gente possa estimular também as crianças a brincarem com elementos da natureza sem ter nada efetivamente muito pré-definido, né? Brincar com a natureza experimentando. Tem vários autores que criam, que discutem a questão do mobiliário a partir de elementos naturais e com estratégias formais próximos à natureza como fundamentais para que haja o estímulo das crianças em relação à interação com a natureza. Então, aqui eu tenho uma praça, né, de Fortaleza também do mesmo grupo, né, com 2 elementos, né, que a gente chama aí de lazer, né, e que propiciam um movimento de descoberta dessas crianças, né, não só delas, mas também da natureza. O que é interessante perceber, né? Que quando a gente pensa em produzir uma praça, um parque, ou um espaço para brincar, né? A grande maioria dos municípios, e nosso caso também não é exceção, traz um modelo, né, de mobiliário que é carimbado, que é tabulado, que se repete, que é colorido e tudo mais, e coloca ali, né? E não existe toda uma reflexão do contexto em que a praça está, né? Dos valores naturais que aquela praça tem para poder pensar no mobiliário, ou explorar um mobiliário que se identifique com aquele sistema natural, né? Isso é muito importante. Então, brincar com a natureza, que experimentar o cultivo, comer, né? O teu contato não só com a vegetação, mas com a terra também, né? Subir na árvore, comer uma fruta, né? E aí, isso só é possível se você tem um espaço que ele é qualificado, né? A gente tem como pensar em praças, parques ou áreas verdes qualificadas e controladas que permitam que as crianças elas tenham essas experiências, né? Elas façam essas experimentações. Então, hoje a gente, dentro dos projetos, principalmente de parques urbanos, né, a gente trabalha a renaturalização como uma possibilidade. O que é renaturalizar? Quando você pega um espaço e traz para ele valores a partir dos sistemas naturais, né? Dos ecossistemas naturais. E aí a renaturalização ela pode ser uma estratégia para a gente criar um espaço que as crianças tenham contato com sistemas naturais, mas de forma relativamente controlada. Brincar com a natureza associada à água, né? A água como elemento importante desse contato com sistemas naturais. A água ela é tão importante quanto a vegetação e quanto a terra, né? E ela é fundamental para estimular, além, né, das percepções da criança, também estimular as relações de convívio e tudo mais. Né? A gente tem uma cidade como Ribeirão, em que a questão da temperatura é fundamental de ser considerada, e a água é, com certeza, uma boa estratégia, um bom elemento, né, para se brincar, independente de você ter, né, um chafariz, uma mangueira, um sistema mais simples, né, de trabalhar com a dispersão da água, mas o contato com a água ele é extremamente positivo. Eu falei rapidamente aqui, né? Porque a ideia é que vocês, de alguma forma, experimentem, né, essas possibilidades. Né? Da apresentação, tem os links para acessar essas informações que eu coloquei para vocês. Espero que tenham gostado, né? E que façam um bom curso. Um abraço e até breve.